Olá, meu nome é Carolina Sales Vieira, eu sou professora de ginecologia e obstetrícia da USP de Ribeirão Preto e hoje nós vamos conversar sobre abordagem de acne em usuárias de contraceptivo de progestagena isolado. Uma pergunta que é feita com frequência é qual contraceptivo de progestagena isolado tem menos acne associada. E quando olhamos nessa tabela, nós observamos que a frequência de acne é variada. Mesmo entre o mesmo contraceptivo, aqui o Cailina, na terceira linha o Mirena, nós percebemos que vai de 9 até 22, ou de 3,5 a 28, e isso confunde muito as pessoas, porque muitas vezes se acha que por ser, por exemplo, de hormonal mais local, ele não vai dar efeito sistêmico. Bom, então, para responder essas dúvidas e para falar como nós manejamos a acne, é que eu planejei essa aula curta. E por que existem frequências de acne tão diferentes entre o mesmo contraceptivo de progestagena isolado e entre os diversos contraceptivos de progestagena? Então, primeiro é o tipo de pergunta nos estudos. Se eu perguntar se a mulher teve acne nos últimos 3 meses de um estudo, ela pode se lembrar mais facilmente de uma acne leve do que se eu perguntar se ela teve um efeito colateral nos últimos 3 meses. Outro ponto é a diferença ambiental. Um estudo realizado numa cidade com mais poluição é diferente em uma cidade com menos poluição. Uma cidade mais quente, de uma cidade mais fria, de uma cidade mais úmida, de uma cidade mais seca. Então, o ambiente influencia também na frequência de acne. E por último, diferenças genéticas. Há pessoas mais propensas e mais sensíveis a terem acne do que outras. Então, para nós respondermos qual contraceptivo de progestagena isolado tem menos chance de desenvolver acne, na verdade a gente precisaria fazer um estudo usando os diversos contraceptivos de progestagênio, perguntando da mesma forma em uma mesma cidade. Dessa forma, seria possível falar qual deles tem uma frequência de acne menor. Claro que intuitivamente a gente pensa naquele que tem, que é antiandrogênico, que é a drospirenona, mas vocês viram que a frequência de acne, mesmo com ele, é próxima do de delogestrel. Então, provavelmente, não é uma diferença tão grande assim. Bom, e outro ponto importante é que a acne pode acontecer independente da presença do progestagena isolado. Vejam esse estudo da OMS que foi realizado em vários países, inclusive aqui no Brasil, na Unicamp. Eles testaram o implante de etonogestrel, o implante de levonorgestrel que não tem em nosso país e o DIU de cobre. Quero que vocês prestem atenção na frequência de acne. As mulheres em 3 anos, 13,1% das usuárias de DIU de cobre queixaram de acne, versus 17,3% das usuárias de implante de etonogestrel. Eu quero mostrar que a diferença foi muito pequena entre uma droga que não influencia o aparecimento de acne e uma que pode estar associada ao aparecimento de acne. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, parte daquelas acnes que a gente vai manejar pode ter acontecido de uma forma independente da presença do hormônio. Bom, mas como um contraceptivo de progestagena isolado poderia causar acne? Então, existe um mecanismo direto e um indireto. Os progestagênios androgênicos, eles se ligam a receptores de androgênio e estimulam a produção de sebo pelo folículo pilosebáceo. E o mecanismo indireto seria o seguinte: eu vou colocar um DIU hormonal, um implante, em uma mulher que usava contraceptivo hormonal combinado, uma pílula, um anel. E nós sabemos que o contraceptivo hormonal combinado, especialmente quando tem etilenoestradiol, ele vai aumentar a SHBG e vai reduzir a testo livre. E com isso, a quantidade de testosterona bioativa dessa mulher vai ser menor. Quando há a suspensão desse combinado, há uma normalização da SHBG, que estava alta, vai abaixar, e a testosterona livre, que estava baixa, vai voltar ao normal. Então, esse retornar ao normal da testosterona livre pode causar o aparecimento de acne, porque o ambiente estava
com menos testosterona. Só que isso vai ocorrer 4 a 6 semanas depois da suspensão do método combinado. Então, muitas vezes eu já estou com mais de um mês de uso do progestagênio e aí eu culpo inteiramente o progestagênio. E às vezes só foi a suspensão do combinado. Isso pode acontecer, inclusive, em pessoas que vão usar preservativo ou que vão usar DIU de cobre. E também é importante dizer que existe a sensibilidade individual. Há pessoas que têm mais sensibilidade ao efeito androgênico de um progestágeno. E mais uma vez, mesmo que seja o DIU hormonal, que é um efeito local, ele tem levonorgestrel sistemicamente e pode produzir acne. E, infelizmente, nós não temos estudos que avaliaram o tratamento de acne em pessoas que estavam usando contraceptivos de progestagênio. Então, dessa forma, nós vamos usar as recomendações de acne, tratamento de acne em mulheres que têm hiperandrogenismo e aquelas que não têm. Mas, claro, pensando que foi pelo mecanismo de ligar em receptor de androgênio, faz mais sentido a gente também observar as recomendações de tratamento de acne para hiperandrogenismo, mas também nós vamos usar o de acne em mulheres não hiperandrogênicas. Bom, eu tenho aqui 3 guidelines, o de cima do Reino Unido, o segundo para acne em mulheres normoandrogênicas e hiperandrogênicas, da Sociedade de Excesso de Androgênio, e por último, um guideline recentíssimo dos Estados Unidos. Bom, segundo esses 3 guidelines, nós temos várias opções. Nós temos terapia tópica, que pode ser sozinha ou em combinação. Nós temos antibiótico sistêmico, que deve ser usado com parcimônia para evitar resistência bacteriana. Temos espironolactona. Temos pílula combinada, que não faz sentido usarmos em usuárias de método de progestagênio isolado, que muitas vezes não quer ou não pode usar estrogênio, e a isotretinoína. Então, tirando a pílula combinada, tudo a gente pode usar. A droga mais usada nessa situação é a espironolactona, porque doses entre 50 e 100 miligramas dia por 3 meses promoveu a melhora de mais de 50% de 2/3 das pacientes avaliadas. Já a ciproterona, que era muito usada para acne em mulheres hiperandrogênicas, tem sido deixada de lado e não é recomendada por nenhum guideline. Por quê? Porque estudos têm mostrado uma associação com o aparecimento de meningioma em doses maiores ou igual a 10 miligramas dia. Vocês vão me perguntar, mas e o Diane? O Diane, ele tem uma dose menor, mas ele não foi imputado em aparecimento de meningioma. Mas os guidelines colocam que a gente tem que reservar ele para casos muito especiais e no nosso caso, que é quem está usando progestagênio isolado, ele não vai fazer parte de nosso arsenal terapêutico. Bom, então esse é o protocolo de abordagem da acne associado aos contraceptivos de progestagênio isolado aqui do nosso serviço de anticoncepção. Então nós vamos começar com a espironolactona, 50 a 100 miligramas por dia, por 3 meses. A gente pode começar com 50 por umas 15 dias, principalmente paciente mais magra, porque pode dar hipotensão. Caso ela fique bem, nós aumentamos para 100, sempre em uma tomada única. Teve melhora? A nossa tendência aqui é deixar por mais 3 meses, mas também você pode finalizar o tratamento se a paciente já estiver satisfeita. Mas aqui nós ficamos por 6 meses se houve melhora, não é acabar com a acne, é melhora do quadro que ela estava. Bom, não houve melhora nenhuma. Então, o que pode ser feito? Associar medicação tópica, e aí é o dermatologista que vai nos ajudar. Ah, mas se eu estou no SUS e não tenho esse acesso? Você pode usar ácido azelaico, peróxido de benzoíla, são medicações tópicas que a gente pode associar. E posso também aumentar a dose de espironolactona, se ela está com 100, vou para 150, se está com 150, eu vou para 200.
ou, caso ela tenha acesso a dermatologista, posso mandar para o dermatologista para o uso de isotretinoína, que pode ser usada em baixa dose ou em dose habitual em dias alternados. É isso, você vai conversar com o dermatologista, porque não faz sentido hoje, com o arsenal terapêutico que a gente tem, retirar um contraceptivo de progestagena isolado, que muitas vezes é extremamente eficaz, não causa trombose, não altera a pressão arterial, para voltar para um combinado meramente para o tratamento de acne. Há medicações excelentes que a gente pode lançar mão, muitas vezes em conjunto com o dermatologista, para que a paciente fique satisfeita. Uma observação muito importante: não podemos menosprezar a queixa da paciente. Às vezes é uma acne leve, que para você acha que não vale a pena tratar, mas aquilo para ela pode estar causando uma diminuição da qualidade de vida dela, ou um sofrimento que vai fazer com que ela desista desse contraceptivo. Então, sempre que for queixa da paciente, nós vamos abordar. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês e eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Muito obrigada.